tela? Sim, estamos vendo. Então, ok. Antes de mais nada, antes da gente falar sobre os elementos técnicos que fundamentaram, então, a decisão tomada pelo governador, como esse trabalho foi feito, eu quero aproveitar a oportunidade para desfazer aí aproveitar que o debate hoje é técnico, né? Que a expectativa é que assim o seja, para desconstruir aí uma imagem falsa e algo que tem sido dito aí na imprensa de uma maneira geral, de que o Rafael Detoni validou lá em 2011 a decisão pelo VLT, validou tecnicamente. Primeiro que o Rafael Detoni não é engenheiro de VLT, o Rafael Detoni não é engenheiro de BRT, o Rafael Detoni é, por formação acadêmica, arquiteto urbanista pela UFMT e engenheiro de transportes pela USP de São Carlos. O Rafael Detoni ingressou na SMTU em 2005 como diretor de trânsito. Em 2007, aprovado num concurso da prefeitura, assumi a função de engenheiro de transportes da SMTU, atual CEMOB. E desde 2009, então, fui colocado à disposição do Estado para trabalhar no plano Copa do Mundo. E aí eu peço licença apenas para mostrar aqui, para desfazer esse mal-entendido, de como é que ocorreu o processo em 2011, quando se alterou de BRT para VLT. A Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, do então Ministério das Cidades, encaminhou um ofício no dia 4 de julho de 2011, pedindo alguns números, pedindo algumas informações técnicas e que deram embasamento ao governo do Estado para fazer o pedido de alteração de modalidade. Esse pedido ele é composto por 8 itens, sendo que os 4 primeiros, o item A, B, C, D e E, é para falar um pedido sobre diagnóstico do sistema de transporte e de trânsito de Cuiabá e Várzea Grande. Quais são os pontos críticos, onde é que estão os gargalos, quantos passageiros transportados, como que é o sistema de integração, enfim. Então, os primeiros 4 itens pedem essas informações. E os 4 itens restantes, E, F, G e H, aí sim versam sobre informações pedindo que o Estado, que é a AGECOPA, então, para apresentasse os dados que deram base para a decisão por VLT. Ele pede lá cenários de simulação entre BRT e VLT, pede perspectiva de desapropriação, modelagem econômico-financeira, tarifas, subsídios, enfim. Aí, então, estão os pedidos dos elementos que deram base para a escolha. Muito bem. No dia 11 de julho, nós, então, encaminhamos uma comunicação interna ao gabinete da presidência da AGECOPA e nela consta uma manifestação técnica onde a gente discorre, então, respondendo todos esses pedidos formulados pelo Ministério das Cidades. Eu não vou ler um por um, porque são 42 páginas aqui no início, onde a gente traz as informações, as 4 primeiras informações, né? Trânsito e transporte, como é que se comportava a cidade naquele momento. Então, a gente fala aqui sobre distribuição modal, matriz origem e destino, zona de tráfego, para onde a fluxo de viagem do transporte coletivo, transporte privado, enfim. Eu vou adiantar um pouco esse documento, porque para a gente chegar no ponto principal. Então, a gente vem discorrendo, fala sobre o sistema viário, capacidade, nível de serviço nos cruzamentos, a formação da rede, quantas linhas, quantos passageiros transportados, o que é Cuiabá, o que é Várzea Grande, o que é intermunicipal, enfim, como é que é o sistema em cada uma dessas cidades, como era o procedimento de integração, nesse bolo todo, quantos pagantes, quantos passageiros integrados, quantas gratuidades, enfim. A gente faz essa abordagem ao longo do documento e mais lá à frente, vou adiantar, isso aqui tudo é dado de tráfego, congestionamento, ponto de saturação, nível de serviço F, congestionamento, enfim, dados do sistema viário, da rede viária. E aí, no final, aqui, deixa eu rotacionar essa imagem.
E aí, no final, portanto, a gente repete as 4 perguntas do Ministério, formulado pelo Ministério das Cidades, pedindo informações que subsidiaram, os dados que subsidiaram o pedido para alteração de VLT, e a nossa resposta é a seguinte, abre aspas, em virtude de até o presente momento não ter recebido o relatório final do estudo de viabilidade com os resultados consolidados que nortearam a decisão pela alteração do modal, sinto-me impossibilitado de responder, neste momento, os questionamentos abordados nos itens E, F, G e H. Ou seja, a AGECOPA, a área técnica da AGECOPA, da qual eu fiz parte, nunca emitiu parecer técnico de viabilidade para a implantação de VLT. Quem deu esses elementos, e isso consta na delação do próprio ex-governador Silval Barbosa, quem deu esses elementos foi um estudo encomendado por ele, quando ele fez a visita lá a Portugal, foi apresentada uma consultoria técnica portuguesa, e essa consultoria, então, encaminhou depois um estudo de viabilidade e tal. A gente forneceu os elementos aqui, esses dados, né, dados técnicos, falamos sobre o projeto do BRT como era, né, pontos de parada, estações, terminais, enfim. Subsidiamos essas informações e essa consultoria, então, preparou um estudo de viabilidade e encaminhou ao governador, que, por sua vez, então, tomou a decisão. Coube, a partir dessa decisão tomada pelo gestor, coube a nós, a área técnica da AGECOPA, fazer a inserção física do VLT no sistema viário de Cuiabá e Várzea Grande. Partimos, então, para a elaboração de edital, especificação de material, elaboração de um anteprojeto, de traçado, de posicionamento de estação, tratamento de conflito viário, tira semáforo, põe retorno, tira retorno, faz trincheira, faz viaduto, enfim. A área técnica da AGECOPA coube essa função. Jamais, e como está escrito aí, guardei este documento, isso é original, jamais a área técnica da AGECOPA deu elementos técnicos, fundamentou tecnicamente a decisão tomada pelo ex-governador. Então, eu acho que com isso aqui a gente acaba com essa fake news, espalhando esse monte de bobagem que está sendo feito por aí, e damos, então, por encerrado, agradeço até a oportunidade da gente fazer esse esclarecimento. Ok? Então, vamos, então, para ao que interessa. Muito bem. Nosso trabalho agora, vamos lembrar que tudo isso começa lá em 2010, quando, aliás, começa antes, começa em 2008, quando Cuiabá se candidata a ser sede da Copa do Mundo. Eu vou fazer esse histórico até a pedido da deputada Rosa Neide, que é importante a gente conhecer a consistência, fazer essa linha do tempo rapidamente para a gente entender. Estamos hoje nessa situação, mas como ela se desenrolou. Então, em 2008, Cuiabá se candidata a ser sede da Copa do Mundo. E tinha que apresentar, dentre outras, um plano de mobilidade que fosse atender os interesses do evento. Na época, então, nós resgatamos, lá em 2008, inserimos no plano Copa, da proposta de Cuiabá, inserimos um projeto de implantação de corredor estrutural de transporte coletivo na modalidade BRT. E de onde saiu isso? Da minha cabeça? Não. Isso faz parte de um resultado do primeiro estudo de rede integrada de transporte coletivo, que foi feito em 1997, um trabalho encomendado pelo governo do estado junto com as prefeituras à época, para que fosse criado o primeiro sistema integrado, porque era tudo independente e havia um canibalismo. O Intermunicipal invadia Cuiabá, invadia Várzea Grande, era uma brigaiada entre operador, era uma confusão danada, não tinha integração, era uma zona, desculpa o termo, Cláudio vai se lembrar disso. Em 97, então, surge o primeiro plano de rede integrada de transporte coletivo e que trouxe a unificação, vamos dizer, física do sistema, a integração física. Foi esse plano que deu origem ao Terminal Bispo, CPA1, André Maggi, enfim, Cochipó e por aí vai. E esse plano de 97 já previa que num prazo de médio a longo prazo, em função da tendência de crescimento populacional, enfim, desenvolvimento da cidade, se faria necessária a implantação futuramente de um corredor segregado.
de uma rede tronco alimentado. O que é isso? Eu crio um tronco segregado, coloco um veículo de maior capacidade, sem interferência de trânsito, alimentado nas pontas por linhas alimentadoras. Simples. Nós resgatamos isso, trouxemos esse plano de 97, que já se falava em corredor estrutural, e trouxemos para o plano Copa. Aproveitou-se a oportunidade para inserir na plano Copa do Mundo, que tinha dinheiro, tinha recurso previsto para isso. Okay? Com algumas adequações. Como eu disse, o projeto tinha que atender também um evento Copa do Mundo. Então, aquele plano de 97 falava em corredor, mas que atendesse, por exemplo, o centro de Várzea Grande, que é onde tem demanda. Caramba, mas eu preciso atender agora na Copa do Mundo um aeroporto, faz parte. Então, foram feitos alguns ajustes naquela rede, na proposta de rede BRT, para também atender ao evento Copa do Mundo. Isso não significa que o centro de Várzea Grande fosse ficar descoberto, porque o ônibus é flexível. Ele roda dentro do corredor e fora do corredor. Então, algumas linhas sairiam atendendo o centro e outras atenderiam o aeroporto. Pronto, perfeito. Muito bem. Então, isso foi inserido e virou, inclusive, objeto de matriz de responsabilidade para a Copa do Mundo, como está aí na tela. Essa matriz foi assinada pelo governo do Estado e pela Prefeitura de Cuiabá, porque Cuiabá se tornou, então, a sede, uma das sedes da Copa do Mundo. E a matriz trazia, então, 2 corredores de BRT, um ligando o aeroporto ao CPA e outro ligando o Cochipó ao centro de Cuiabá. Tinha lá também duplicação da Andreasa e Arena Pantanal. Tudo bem. Continuando o nosso histórico, então, começou-se o projeto BRT. Em 2011, houve essa proposta de alteração, que nós já falamos sobre ela aqui. E em junho de 2012, tem-se o início, foi feita toda a transformação, licitação, enfim. E em junho de 2012, o governo do Estado emite a ordem de serviço, começa a construção do VLT, com prazo de 24 meses. Em janeiro de 2015, essa obra não foi concluída, como todo mundo sabe, por razões aqui que a gente não vai entrar em detalhe, porque também não tem tempo para isso. E em janeiro de 2015, há uma suspensão do contrato proposto, então, pelo ex-governador Pedro Táxi. Logo em seguida, uma judicialização, isso passou a ser tratado na esfera jurídica, junto com o Ministério Público Federal e Estadual. Passado um tempo, em agosto de 2016, então, isso está na Justiça, o governo do Estado abre uma proposta de acordo com o consórcio para tentar retomar o empreendimento. Isso vai se desenrolando até agosto de 2017, quando ocorre uma operação da Polícia Federal, chamada Operação Descarrilho, que aponta lá várias irregularidades, ilícitos, enfim, inclusive delatados pelo próprio ex-governador. Isso está lá na delação dele, também não vou me ater ao mérito aqui. Mas, enfim, há uma operação Descarrilho, uma operação da Polícia Federal de ilícitos, e automaticamente o governo do Estado, então, o governador Pedro Táxi, encerra este assunto e propõe uma rescisão de contrato unilateral. Essa rescisão foi mantida no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e foi mantida recentemente também no STJ. Muito bem. Então, o contrato está rompido. Mas tem uma obra que começou e não acabou. Tem um bando de material que está estocado lá no pátio, e aquilo lá está lá parado e precisa fazer alguma coisa com isso daí. A partir, então, do início, né, de junho de 2019, então o atual governo, o governador Mauro Mendes, busca uma solução para isso daí. E o primeiro passo é criar um grupo interinstitucional. Governo do Estado, que é o contratante do empreendimento, junto com o governo federal, que fez o financiamento, fez a ponte de financiamento junto à Caixa Econômica. Então, participa governo federal, governo do Estado do Mato Grosso e Caixa Econômica Federal nesse processo. E cria-se, então, um grupo de trabalho chamado GT Mobilidade Cuiabá. E qual era a função desse GT? A portaria deixa muito claro que pode contar, no momento que for necessário, pode contar também com a presença das prefeituras, Cuiabá e Várzea Grande. Muito bem, e esse GT nasce com o seguinte objetivo: ele tinha que trazer quais são as alternativas técnicas para este empreendimento. Então, além de VLT contratado por um RDC que está parado, o que mais cabe? Qual é a outra modalidade ou outras modalidades passíveis de serem implantadas em Cuiabá e Várzea Grande, considerando a realidade das duas cidades? E, no final,
esse grupo tem a obrigação de apresentar uma matriz de riscos. Elencam-se lá 6 cenários, VLT, conclusão do VLT por RDC, conclusão do VLT por uma PPP, com redução de escopo, mantendo o escopo original, e quais são as outras possibilidades. Então, fomos estudar. Então, esse grupo se ateve a estudar isso daí. Já vamos entrar no detalhe dos estudos, ok? Só para terminar a linha do tempo, então, em março deste ano, foram 2 anos de trabalho, um pouco atrapalhado pela pandemia, todos nós sofremos esse delay, isso aconteceu na vida de todo mundo e nesse processo não foi diferente, o ritmo foi modificado. O que importa é que, então, em março, a gente tem o resultado da matriz de risco, isso é apresentado, o GT apresenta o resultado da matriz de risco, com todos os pontos, os riscos críticos, os riscos moderados, para cada uma dos cenários estudados, foram 6. Esse relatório, então, é passado por uma análise, foi feito um relatório também, paralelamente, pela CGE e pela CINFRA, dos itens aproveitáveis, porque essa pergunta ela é latente. Tá bom, eu não vou fazer o VLT, o que eu faço com tudo isso que está lá? O que eu aproveito? Eu consigo aproveitar alguma coisa? Então, isso também foi trazido para discussão, para análise. Foi feita uma análise muito minuciosa da CGE e da CINFRA, de item a item do boletim de medição, dos boletins de medição com o consórcio VLT. São mais de 4.600 linhas de itens. A gente analisou um por um. O que se aproveita, o que não se aproveita, o que se aproveita parcialmente ou não. E, enfim, em dezembro, então, a gente apresenta todos os dados ao governador, que toma sua decisão e encaminha isso para o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Conselho Curador do FGTS. Muito bem. Vamos falar, então, do GT Mobilidade. O que foi trabalhado nesse GT? Primeiro, vamos conhecer a situação do empreendimento. Como é que ele estava? Como é que estava a questão do VLT naquele momento? O VLT, ele é objeto de 2 linhas de financiamento, de 423 milhões e 727 milhões, mais desoneração, isso está lá pactuado entre os entes. Rafael. Há uma contrapartida financeira de 68 milhões de reais e, no final das contas, Rafael. Então, o investimento... Oi? Não, só para lhe informar que você está chegando a 20 minutos já de apresentação, faltam 2, eu vou conceder mais 3 para você ter 5 minutos, tá? Mais 5. Vai ser para a gente apresentar o estudo, é um tempo, pediria, deputado, se puder conseguir um pouco mais, só para a gente ter uma amplitude, já que se pede tanto o embasamento técnico, que a gente consiga colocar nesse momento. Você está chegando a 20, então eu vou conceder mais 10, vai dar meia hora, tá? Ok, vamos lá. Então, vamos lá. Então, a gente tem, no final das contas, um contrato que foi executado financeiramente 72% dele, sendo que desses 72% a gente tem de execução física de obras 58%, o resto é equipamento, e a gente tem lá de medição de obra 61%. Isso aí já acende a primeira luz amarela. Ora, foi executado 58%, mas foi medido 61%, tem alguma coisa esquisita nessa conta aí. Mas, enfim, isso é o balanço do boletim de medição que a gente tem do consórcio VLT. E quais são as alternativas? Para a gente achar as alternativas, a gente não foi no achismo. Nós fomos buscar um guia, um manual do Ministério das Cidades, chamado Guia TPC, de 2018, que é um guia, que é um manual utilizado para os gestores públicos na tomada de decisão para implantar sistema de transporte coletivo. E ao analisar ali 3 itens, que são os principais, chegou-se à conclusão que, além de VLT, cabe também corredor central e BRT, que na essência são basicamente são similares, muda só alguma questão operacional que a gente pode detalhar depois se houver tempo. Muito bem. E aí, esse gráfico eu quero que vocês prestem atenção, porque ele foi fundamental para chegar àquela conclusão de que cabe BRT e cabe corredor exclusivo. A mancha verde, nesses 3 gráficos, representa a melhor eficiência operacional. Quanto mais verde, melhor. Então, a gente tem, na vertical, densidade urbana, a gente casa a informação de densidade urbana e o alcance territorial, se ele é local, de bairro, ou se ele é metropolitano ou urbano. E a gente vê lá que, por exemplo, para a BRT, que é o gráfico do meio, a mancha verde, ela se adequa melhor, então, a densidades medianas, que é o que a gente tem dentro de Cuiabá e Várzea Grande, que a nossa densidade é ainda tem muito vazio, e o nosso alcance, ele é de urbano para metropolitano. Ele pega do Cochipó ao CPA.
e ele pega do CPA Várzea Grande. Okay? E o VLT? Quem está dizendo isso é o manual. O VLT, ele é econômica, a eficiência operacional dele é maior quando se trata de alta densidade e um alcance territorial local, que é o caso do Rio de Janeiro. Por isso é um erro grosseiro querer comparar o VLT Rio com o VLT Cuiabá. Só por isso daí. Então, a gente tem como possibilidade corredor de Canteiro Central e BRT, e aí os pontos que unem os dois são circulação junto a canteiro, sem interferência de tráfego, aplicação de frota elétrica, isso vem incorporado como proposta trazida pelo GT agora, não acontecia lá em 2008, porque não existia ônibus elétrico, ou essa tecnologia ainda era praticamente desconhecida. Trazer ônibus de piso baixo, por quê? Para manter o mesmo padrão. Então, se é para fazer alguma alteração de modalidade, que se traga na maior comparação equalitária possível. Então, nós estamos falando em adotar ônibus elétrico de piso baixo para manter a mesma premissa, por exemplo, do VLT. As comparações, os trabalhos foram feitos sempre nesse nível, trazendo os iguais. Okay? E com faixas de ultrapassagem para a gente ter linhas paradoras expressas. Para quê? Para garantir a mesma capacidade de transporte. O VLT, o veículo é maior do que um ônibus, mas a operação do VLT, que é paradora, não permite ultrapassagem, então não permite que você carregue mais o ônibus com faixa de ultrapassagem, você consegue carregar o mesmo contingente de pessoas por hora. Não é por veículo, é por hora. Então a capacidade se equivale aí. Ok? Pontos comuns, vou passar rapidamente, piso baixo, já falei. No caso da proposta que se traz para a BRT, mantendo as mesmas condições, ter um centro de controle operacional, ter sistema de informação usuário, monitoramento por câmeras e prioridade semafórica, que é aplicável também à VLT. A prioridade semafórica não é um equipamento embarcado só no trem, ela é um equipamento embarcado em qualquer veículo, até numa ambulância isso é possível. Coloca esse equipamento no veículo e do lado de fora, um faz a leitura do outro e abre o sinal. Simples assim. Muito bem. E daquilo que já foi executado, o que é que se pode aproveitar? Então, de tudo aquilo que foi pago, esses itens são os itens que constam no boletim de medição. A gente consegue, no frigir dos ovos, aí, aproveitar 20% do que já foi investido. Por quê? Porque uma parte significativa daquele 1 bilhão de reais, nós temos mais de 500 milhões que são dedicados a material rodante e sistemas, e trilhos. Por isso, o aproveitamento para uma operação rodoviária não é alto. As obras, sim. As obras a gente consegue aproveitar com muita tranquilidade. Mas o problema é que, na somatória, os itens de equipamentos, catenária, trilho, trem, sistema, enfim, isso tudo é dedicado à VLT, não tem como ser aproveitado. Por isso, o aproveitamento é de 20%. Vamos lá. E como é que a gente, então, sabemos agora quanto se pode aproveitar? E para concluir, bom, primeiro passo. Então, vamos calcular quanto falta para concluir o VLT. 763 milhões. Como a gente chega nessa conta? Simples. O contrato era de 1 bi 477, foi pago 1 bi 66, pegamos essa diferença, olhamos o contrato, a forma de atualização, fomos no contrato, aplicamos os índices de preço e esse valor de lá atrás de 411 milhões, na data presente, equivale a 763 milhões. A conta é essa. Okay? Isso vai gerar, então, para o Estado um desembolso de 570 milhões. O Estado tem que botar 570 milhões, porque já tem 193 disponível lá na Caixa Econômica. E para a BRT, chegamos a um valor de 460 milhões. Ora, Rafael, mas como você chega a um valor de 460 milhões se você não tem nem projeto básico? Da mesma forma como nós calculamos o valor do VLT lá atrás, também não tinha projeto básico. Mas foi feito o quê? Um anteprojeto e parametrizado com sistemas existentes. Chegamos, então, a esse valor de 460 milhões de reais com a aquisição de material rodante. Por quê? Temos que comparar os iguais. Isso gera, então, uma diferença de 39% abaixo para a BRT em relação à VLT para conclusão de obra. Muito bem. E tarifa? Mas o que interessa, acabou a obra, mas o que fica depois? Quanto vai custar isso depois para a população? Fomos simular a tarifa. E para a gente fazer cálculo de tarifa, não precisa ter projeto básico de engenharia pronto, precisa ter um plano funcional, precisa ter uma rede definida. Eu tenho VLT, tenho as linhas que vão ser cortadas de ônibus, o sistema de alimentação, a gente tem a quilometragem percorrida do VLT e da rede de ônibus, calcula-se o custo operacional no mês, pega a quantidade de passageiro transportado, divide isso daí, chega ao seu preço de tarifa. Assim que a gente faz tarifa.
né? Quanto roda a frota por mês, quanto custa o quilômetro e o número de passageiros transportados, e divide essa conta, passageiro pagante. Então, a gente chega numa tarifa técnica, não é a tarifa final do usuário, a tarifa final ela pode ser zero. A tarifa técnica é de 5,28. Essa é a tarifa que os pagantes, que a população pagando consegue manter o VLT sem necessidade dele ser subsidiado. Fizemos essa mesma conta para a BRT, também montamos uma rede para a BRT, usando as mesmas premissas. E ela sai 3,04. Mas por que essa diferença? Porque o Estado está dando frota, é o primeiro ponto. E ao dar a frota, não há mais remuneração ao operador. Aquela remuneração que é colocada na tarifa, ela deixa de existir. E o segundo ponto, o veículo elétrico, e aí não é só ônibus, o veículo elétrico ele é mais barato. A manutenção dela, ao longo do tempo, é mais barata, porque tem menos componente. Isso serve para automóvel, caminhão, ônibus, que for. Então, a gente resulta nessa tarifa de 3,04. O que interessa ao usuário é, no final das contas, quanto custa o bilhete único. E aí tem para um e para outro. E também subsídio. Mantivemos as mesmas premissas, a gente não mexeu nas premissas de gratuidade que tem em Cuiabá, que tem em Várzea Grande, não mexemos em nada disso, para comparar os iguais. E aí chegamos à conclusão que o subsídio para manter uma operação integrada com o VLT é de 65 milhões anuais por ano, e para a BRT, 41 milhões de reais. Uma conta. E aí vem os cenários, então, da matriz de risco. São 6 cenários, como eu falei. Né? Para a VLT, eram 4 cenários. O melhor cenário, então, seria concluir o VLT no escopo original via uma PPP, porém com 2 riscos críticos. Primeiro, um aumento de subsídio e, segundo, um problema de conflito regulatório entre estados e municípios. E para a BR, numa operação rodoviária, ficou, então, a melhor solução, um corredor exclusivo, né, também com 2 cenários, com 2 riscos críticos, que é o baixo aproveitamento dos recursos e a necessidade de uma autorização. Por que o primeiro está em vermelho? Porque ele é um risco não mitigável. Subsídio não tem como você fazer a mitigar, neste caso não tem como mitigar. Os outros 3 são riscos passíveis de serem mitigados, com um pouco mais de trabalho ou menos, mas passíveis de serem mitigados. Quais são os cenários para o risco para continuar, então, com o VLT? Primeiro, a questão da manutenção do material rodante, porque o fornecedor é a CAF, e a CAF está inidônea. A CAF não pode ser contratada pelo Estado em nenhum outro consórcio, nenhuma outra formação, porque ela está declarada inidônea. A PGE pode falar isso melhor do que eu. E quem é que vai dar manutenção se o equipamento é CAF, se o sistema é CAF, se a comunicação é CAF? Esse é um problema. Necessidade de uma nova licitação, justamente porque a CAF está inidônea, como é que ela vai voltar, como é que ela vai compor qualquer outro consórcio? E o problema do arranjo institucional, existe um conflito regulatório. Rafael, foi o tempo seu, 10 minutos extra. Se você puder concluir mais 2 minutos e aí nós vamos dar continuidade aqui, porque tem muita gente inscrita, viu, Rafael? Seu som já está gravado aí. Oi. Ok, estamos ouvindo você. 2 minutos. Está ouvindo? Ok, então, Sim. O aproveitamento... Gravado aí. Oi. Ok, estamos ouvindo você. 2 minutos. Está ouvindo? Ok, então, Sim.
o aproveitamento, a gente é um ponto, é um risco crítico, e a PGE pode falar sobre a ação que foi movida agora para a devolução do dinheiro que foi implantado e não vai ser utilizado. E a autorização da fonte de financiamento é uma requisição que o Estado faz agora ao Ministério de Desenvolvimento Regional. Foi colocado que não pode. Por que não pode? Ora, lá atrás foi feito. Era BRT. O financiamento era para a BRT. O ex-governador conseguiu alterar para a VLT, o processo agora é o mesmo. Só que agora tem elementos, tem dados, tem número, tem informação que vai subsidiar, então, a tomada de decisão lá pelo Conselho Curador do FGTS. Bom, aí são alguns dados operacionais, quantos passageiros foi calculado, então, para cada modalidade, quantos passageiros, aqui está falando só do corredor, não é da rede inteira, mas a quantidade de passageiros transportados só no VLT, só no BRT, quantos são pagantes de um, quanto é o pagante de outro, enfim. E existe uma diferença, porque foi feita uma atualização da matriz de origem e destino para a gente enxergar onde é que está a população que usa transporte coletivo, de onde ela sai para onde ela vai. Então, esse mapa aí mostra de onde ela sai, são as zonas de produção de viagem, veja que elas estão fora dos corredores, que são esses destacados em azul, e aqui a gente tem as zonas de atração de viagem. Veja que o centro de Cuiabá é uma zona de atração de viagem que não está contemplada diretamente pelo corredor, assim como o centro de Várzea Grande, assim como a área aqui embaixo das universidades, Unicre, Rondon, tal qual aqui o Cristo Rei, que tem uma demanda que gera um número de viagens muito grande. Então, isso são pontos que favorecem, que melhoram para o usuário numa operação BRT, porque, como eu disse, o ônibus ele anda dentro e fora do corredor. A pessoa entra lá no terminal CPA e, se ele quiser ir no colégio estadual, ele apenas permanece no ônibus, porque esse ônibus vai sair do corredor e subir a Getúlio Vargas. No trem, isso não é possível. Por quê? Porque o trem não subiu a Getúlio, o projeto não contemplou isso. Então, há algumas facilidades, algumas premissas positivas operacionais que dão ao usuário do transporte mais comodidade, menos integração. Rafael, ele vai integrar em VLT, VLT é bacana. VLT pode ser bacana, mas ficar integrando todo dia, ninguém quer integrar. Quanto mais viagem direta for possível, melhor. Então, são premissas da operação rodoviária que foram consideradas, como foram consideradas as premissas da operação ferroviária. Então, é um exemplo de como a rede BRT pode atender essas regiões que o VLT não atende e exige a integração. É uma forma de uso compartilhado, quer dizer, ônibus com ônibus, você compartilha trecho do corredor, aumenta a velocidade de operação do transporte, e no trem isso não é possível. Você tem que fazer integração. Ou então, se não há arranjo institucional, a prefeitura vai lá e cria uma linha paralela ao VLT, concorrendo com o VLT para atender interesse, né, do usuário de fazer viagem direta. Então, aí vem uma questão de análise jurídica, que são as ações propostas aí ao longo do prazo, quais foram os problemas jurídicos encontrados, isso também foi considerado na matriz de risco. A questão da rescisão do contrato, a ação que foi movida pelo governo do Estado, a gente pode detalhar numa melhor oportunidade, e no final das contas a gente também fez um último exercício de análise de engenharia de valor, quer dizer, o que pode ser melhorado no projeto da solução proposta que pode melhorar o desempenho e reduzir custo. Então, a gente faz aí algumas ponderações, ao longo do ciclo de vida útil, no final das contas, a gente consegue uma redução de 1,5 bilhão num ciclo de vida de 20 anos na solução BRT em relação ao VLT. Podemos detalhar isso com mais clareza, porque agora o tempo não nos permite. Criação de um parque linear, quer dizer, não vamos mais destruir o canteiro central, nenhum caso, a não ser Várzea Grande, que já está pronto, mas os demais, a gente não precisa destruir o canteiro central, muito pelo contrário, é revitalizar, trazer a bicicleta, trazer o transporte cicloviário, que isso é uma premissa hoje de mobilidade sustentável, então incorporar esse uso no dia a dia da população através da criação desse parque linear. Então, agora a gente tem os encaminhamentos futuros, eu deixo então a palavra para vocês.